Olá a todos do Hematolog, eu sou Juliana Dallagnol e hoje vamos falar do episódio 4 da nossa série sobre o Fevereiro Laranja, conscientização das leucemias agudas. Estou aqui com o Dr. Fábio Pires, também hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e a gente vai falar um pouquinho de LLA Filadélfia positiva, né? Então eu acho que pergunta back to basics, imatinib ou segunda geração para um paciente com LLA Filadélfia? Oi, Ju, obrigado, que bom estar aqui com você de novo. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta de difícil resposta. Se a gente fosse rigoroso com o que a gente tem de dado, assim, não existem uns estudos mostrando de maneira indubitável que uma segunda geração é superior ao imatinib para a indução de pacientes com LLA Filadélfia positivo. Eu acho que o que tem de dado, que não está publicado ainda, mas já foi feito press release, é o estudo Falcon, que mostrou que um TKI de terceira geração, no caso, o ponatinib, foi superior ao imatinib, quando combinado os dois com quimioterapia intensiva, quimioterapia em baixa intensidade, perdão, quimioterapia não intensiva, de baixa intensidade. Mas assim, ponto número 1, pontos a serem discutidos. Número 1, a gente sabe que o ponatinib ele não tem aprovação em bula nesse cenário para uma primeira linha. E ponto número 2, ele é uma droga que tem um perfil de toxicidade que às vezes torna o uso dele mais difícil, especialmente se a gente está lidando com um paciente mais idoso. Frente a isso, se eu estivesse lidando hoje com um paciente com LLA, Filadélfia positivo, esquecendo um pouco esses dados do PONA, o que eu usaria? Apesar da gente não ter uma evidência de literatura super robusta, a minha tendência ainda é utilizar dasatinib. Por quais motivos? Motivo número 1, ele é um inibidor de tirosina quinase mais potente que o imatinib. Motivo número 2, eu combinando, usando o dasatinib, eu tenho eficácia contra um número maior de mutações que surgem no BCR-BL1 do que o imatinib. A gente sabe, já de dados até antigos, que as mutações do BCR-BL1, elas são um mecanismo de resistência muito frequente em pacientes com LLA. Diferente de LMC em fase crônica, que é em geral que quando a gente pensa que tem as mutações, se a gente for lá, em casos de refratariedade a imatinib, ou resistência a imatinib em LMC em fase crônica, a taxa de mutação do BCR-BL é 40 e pouco por cento. Já em LLA Filadélfia positivo é na casa de 80%. Já é muito mais comum ter mutação do BCR-BL quando eu uso em cenário de uma LLA do que em cenário de um paciente com LMC. Então, assim, eu utilizar uma droga com muita eficiência contra as mutações do BCR-BL, eu acho que é relevante. Então, assim, idealmente, ponatinib, mas ainda não tendo aprovação, disponibilidade, os dados mais robustos publicados, eu tenderia a entrar com dasatinib em primeira linha. E aí vem a segunda coisa. Como que eu vou fazer esse dasatinib? Vou fazer esse dasatinib com químio, vou fazer esse dasatinib isolado, e aí se eu for fazer com químio, que tipo de químio que eu vou utilizar? Então a gente sabe, baseado no estudo randomizado do GRAAF, que é o grupo francês, que eu não preciso utilizar na indução quimioterapia intensiva. Eu posso só usar o TKI com um pouquinho de químio, leia-se aí corticoide, um pouquinho de vincristina. Ponto. No que pese que esse estudo foi feito com randomização com imatinib, os seus pacientes, um tomava hipercivade mais imatinib no ciclo 1, o outro tomava imatinib mais químio, mais vincristina e corticoide no ciclo 2. Esse estudo mostrou que o segundo braço era superior ao primeiro porque era menos tóxico. Então eu acho hoje que daria, nas limitações, a gente extrapolar um pouco para a DASA e usar a DASA combinado com vincristina e corticoide como indução para os pacientes. Então você já puxou aí dois, né? Hoje no cenário da LLA Filadélfia a gente tem dois grandes players, digamos assim, né? Que é a imunoterapia e as novas gerações de inibidores de tirosina quinase. Falando um pouquinho aí primeiro do que a gente tem de resultados, algumas coisas publicadas, outras ongoing aí, de ponatinib, eu acho que a gente podia trazer um pouquinho dos dados do MD Anderson, que eles têm aí tanto combinação com químio quanto com imunoterapia. E o que você acha aí dessa situação que, claro, ainda não está
disponível na nossa prática, mas é um cenário atrativo. Eu acho que tem cada vez mais ficado claro que talvez o melhor inibidor de tirosina quinase no longo prazo para tratar LLA filadelfia positivo é o ponatinib. Acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com a questão de toxicidade dele, mas ele me parece ser o melhor inibidor de tirosina quinase. O estudo FALCO que eu já mencionei já mostra que ele é superior ao imatinib quando combinado com quimioterapia não intensiva em pacientes com LLA filadelfia positivo, e o MD Anderson tem 2 trabalhos que você já mencionou. Um que foi um estudo, uma série de casos únicas, que foi hipercivade com ponatinib. Estudo excelente resultado, uma sobrevida livre de evento em 3 anos de 70%, que é muito bom para um caso de LLA positivo, lembrando em consideração que muitos não foram para transplante de medula óssea. E o outro estudo, que é um estudo de ponatinib, seguido de consolidação com blinatumomab. E aí é aquilo que você está mencionando, a gente está unindo talvez aí 2 armas potentes. A gente está dando uma droga específica para LLA filadelfia positivo, que é o inibidor de tirosina quinase, seguido de uma imunoterapia que vai funcionar de uma maneira completamente ortogonal e distinta do inibidor de tirosina quinase, conseguindo assim a gente unir o melhor dos mundos. Esse estudo de Pona e blinatumomab, ele é muito parecido com o estudo de Daza e blinatumomab para LLA do grupo italiano, mas mostrando que há a importância de você utilizar um inibidor de tirosina quinase associado de alguma forma a uma imunoterapia, porque você parece obter ótimos resultados no tratamento da LLA filadelfia positivo. Falando um pouquinho dessa publicação do estudo do grupo italiano, então, que foi o DEALBA, dasatinib com blinatumomab, ele teve, na sua primeira publicação, realmente curvas extremamente surpreendentes. A gente está falando de quimio-free, né? Então, é sempre muito atrativo, né, falar disso no cenário de qualquer doença, né? E principalmente quando a gente está falando de leucemias agudas, é lógico que brilha aos olhos, mas no follow-up longo desse trabalho, teve aí um alerta para maior, talvez, incidência de recaída do sistema nervoso central, e acho que fica esse alerta. Será que realmente a gente vai conseguir fazer quimio-free, ou a gente ainda precisa associar a quimioterapia de baixa intensidade para esses pacientes, ou intensificar aí, em alguma forma, a prevenção, a profilaxia do sistema nervoso central para esse paciente? Eu acho que isso são perguntas muito importantes que a gente ainda não tem resposta em como a gente deve proceder para esses pacientes. Eu acredito que tiveram 4 casos de recidiva na corte do DEALBA, então fica o questionamento, talvez a gente deva fazer alguma coisa a mais para prevenir recidiva no sistema nervoso central, não sei se é intensificar intratecal, já no protocolo de Milhanos eles fazem 12, a gente ainda não tem segmentos de longo prazo do PONA mais blina no MD Anderson, vamos ver se 12 intratecais foi suficiente naquele estudo. Uma outra estratégia seria a gente pensar em fazer algum ciclo realmente de quimioterapia junto, um MTX em altas doses, um Aracem em altas doses, para tentar prevenir o sistema nervoso central. E uma outra coisa que acho que é relevante é a gente pensar que nesse estudo do DEALBA, apesar de ter ótimos resultados, teve um subgrupo de pacientes que não foi tão bem, que eram aqueles pacientes que tinham o perfil genético chamado Icarus Plus, que tinha uma alteração no gene IKZF1, que é o Icarus, e alguma outra alteração, CDKN2A, PAX5, alguma outra coisa ali que é considerado um a mais além do Icarus. Esses pacientes eles tiveram uma sobrevida inferior. Então, talvez, acho que isso fala assim, número 1, esse esquema ele é excelente, mas ele aparentemente não é a panaceia, acho que nada é. E acho que número 2, é importante a gente ter avaliação genética compreensiva, que a gente vem martelando os diversos podcasts, videocasts, que esses exames genéticos eles podem sim mudar a vida dos pacientes. Não lembro se é nesse trabalho, mas é importante lembrar da associação, né, não nesse trabalho, mas em outros trabalhos de perfil genético, dos pacientes com LLA Filadélfia positivo, eles têm um aumento de Ícaros e aumento de LLA Philadelphia-like. Então, às vezes, existem essas comutações, se eu não me engano, em torno de 30%. Então, não é algo irrelevante para a gente pensar. E aí, principalmente quando a gente está falando, né, que é isso que o Fábio, assim, ressaltou, quando a gente está falando em protocolos quimio-free,
e a gente vai ter um subgrupo que não vai bem, a gente precisa ter esse olhar, e a gente só vai ter este olhar se a gente conseguir avaliar os pacientes. Então, isso é fundamental. Então, Fábio, quero que você encerre aí os nossos 4 videocasts com os seus insights sobre a LLA Filadélfia e convidando aí para o que vem a seguir no Hematolog. Não, obrigado, Jô. Acho que LLA Filadélfia é uma doença que mudou muito nos últimos 20 anos. Eu acho que a evolução dela vai ser a gente fazer, talvez, imunoterapia associado com TKI e talvez em alguns pacientes um pouco de quimioterapia a mais para tentar consolidar e minimizar os riscos de recidiva. Eu acho que o transplante de medula óssea é um tratamento eficaz na LLA Filadélfia positiva, mas cada vez mais a gente vai indicar talvez ele menos ou em casos mais selecionados. E eu acho que a gente precisa, como sempre, ter estudos randomizados que comprovem a eficácia. Muitas vezes a gente tem trabalhos, pequenas séries de casos que mostram que o tratamento é eficaz, mas a gente precisa de estudos randomizados que realmente comprovem a superioridade de diferentes abordagens terapêuticas para que a gente possa seguir tratando os nossos pacientes da melhor forma. E, com relação ao que vai a próxima coisa do Hematolog, eu confesso que eu vou convidar vocês, mas eu confesso que eu não sei o que é. O que é, Ju? Que vai ter Fala pra gente. Então, a gente vai continuar em março a nossa série de videocasts, né? A gente vai falar um pouquinho de mieloma e também de trombofilias. Então, por favor, continue acompanhando os videocasts do Hematolog e os outros conteúdos da plataforma. Obrigada!